Então, bom dia a todos. Agradeço a presença aí do professor Júlio César, do professor William, né? Muito grato por terem aceitado o convite para estarem compondo a banca avaliadora no dia de hoje. E agradeço também ao professor, meu orientador, professor Dr. Juliano Antônio de Oliveira, né? Como já dito, né? O título do nosso trabalho, né? De conclusão de curso é a posição da primeira curva invariante Spanning no guia de ondas periodicamente corrugado. Avançando aqui, eu apresento o sumário, que contém a estrutura que vai ser desenvolvida ao longo do trabalho, né? Então, inicialmente, vamos fazer uma breve introdução, né? Pontuar os objetivos do trabalho. Vamos avançar para uma revisão teórica composta por 5 itens, né? Que são sistemas dinâmicos lineares e não lineares, dinâmica de bilhares, o mapa padrão, as curvas invariantes Spanning, expoentes de Lyapunov. Vamos, então, no capítulo 3, abordar o modelo que nós utilizamos para descrever o guia de ondas periodicamente corrugado. No capítulo 4, ele traz a investigação do comportamento de órbitas caóticas para caracterização utilizando os expoentes de Lyapunov, perdão. O capítulo 5, ele trata da localização das curvas invariantes Spanning. No caso, nós iremos abordá-las de duas maneiras, né? Primeiro, analiticamente, e depois, através de simulações numéricas que foram desenvolvidas originalmente nesse trabalho. Partiremos, então, para os comentários finais e as referências. Iniciando, então, a introdução. Ao decorrer do tempo, né, inúmeros estudos na área científica tiveram avanços consideráveis. E um deles é referente à teoria do caos, né, que compõe uma área muito abrangente do conhecimento, proporcionando uma ferramenta muito útil para a investigação e compreensão de fenômenos em inúmeras áreas, que partem desde a própria engenharia, no caso do curso aqui de telecomunicações, matemática, estudo de dinâmica de populações biológicas, sistemas laser, circuitos eletrônicos, circuitos elétricos, sistemas mecânicos, astronomia, medicina, reações químicas e uma infinidade de outras áreas aí que a teoria do caos pode ser aplicada. Através de mapeamentos compostos aí por variáveis dinâmicas e parâmetros de controles, é possível realizarmos a descrição de sistemas dinâmicos ao alterarmos os parâmetros de controle. Isso reflete, né, na mudança de comportamento do sistema, né, vindo a assumir 3 possíveis comportamentos, que são o comportamento periódico, quase periódico e caótico. No periódico, a dinâmica ela vai se repetir em intervalos de tempo bem definidos, e isso vai refletir numa previsibilidade e regularidade da dinâmica que está sendo estudada. O quase periódico é um caso intermediário entre o caso 1 e 3. Nesse caso, não vão ser observados uma repetição bem definida em intervalos regulares. Já o caótico é aquele que vai apresentar sensibilidade às condições iniciais. Isso quer dizer o quê? Que duas condições iniciais próximas irão se afastar exponencialmente uma da outra com o decorrer do tempo, acarretando a falta de previsibilidade conforme o sistema é evoluído. Agora, passando para uma contextualização breve, uma contextualização histórica, né? Embora, né, os primeiros relatos de sistemas dinâmicos datam aí por volta do século XV e XVI, o progresso se deve também muito ao físico Isaac Newton, físico, astrônomo e matemático Isaac Newton, através de suas leis de movimento, que trouxe mudanças em relação à modelagem matemática. Dando um salto aí já para o século XIX, o matemático, físico e filósofo Henri Poincaré também, ele era um gênio da época, né? E foi um dos primeiros cientistas a conseguir descrever o fenômeno do caos. Ele fez isso através de um estudo do sistema solar, denominado problema de 3 corpos, onde ele considerava que o Sol e Júpiter atuariam gravitacionalmente em uma terceira massa. E ele viu que essa terceira massa, interagindo gravitacionalmente com outras duas mais pesadas, apresentava um comportamento irregular. E com isso ele verificou que órbitas apresentavam sensibilidades a pequenas condições iniciais.
Já em 1960, um pouco mais recente, né, os estudos na área de comportamento caótico voltaram a ficar em evidência, através do matemático e meteorologista Edward Lorenz. Ele notou, né, teve resultados interessantes ao perceber que, desconsiderando algumas casas decimais nos seus cálculos, suas previsões sofriam alterações consideráveis, significativas, né? Ele é o autor daquela frase, né, metafórica muito famosa, né? É como se o bater das asas de uma borboleta no Brasil causasse tempos depois um tornado no Texas, né? E remete a essa ideia, né, de sensibilidade, né? Um pequeno desvio, uma pequena variação numa condição inicial pode levar a resultados bem inesperados, né? Imprevisíveis, né? Perder a previsibilidade. E desde então a comunidade científica foi fomentada e os estudos científicos nessa área de sistemas caóticos vieram evoluindo ao longo do tempo. Para dar um preâmbulo sobre o trabalho, né, fiz esse pequeno parágrafo, né? Então, será realizado o estudo do comportamento reflexivo de um feixe de luz que incide entre duas superfícies, onde uma dessas superfícies é lisa e a outra apresenta uma corrugação. A dinâmica ela é descrita analiticamente através de mapas discretos, possibilitando a construção do espaço de fases e, posteriormente, a análise em relação ao comportamento do sistema. Então, os objetivos são considerar o guia de ondas periodicamente corrugado e explorar comportamentos regulares e caóticos de órbitas, e construir o espaço de fases para analisar justamente esse comportamento. Para isso, nós faremos inicialmente uma conexão do modelo do guia de ondas com o mapa padrão, para podermos obter de maneira analítica a posição da primeira curva invariante, e posteriormente iremos apresentar simulações numéricas que foram desenvolvidas para que nós pudéssemos obter a posição da primeira curva invariante também, e confrontar esses resultados, né, analítico e numérico. Avançando agora para o capítulo 2, que é a revisão teórica, iniciamos agora pelos sistemas dinâmicos lineares e não lineares. Os primeiros relatos, né, como eu já tinha falado anteriormente, eles datam do século XV e XVI e estão relacionados ao estudo da mecânica celeste. Mas o Isaac Newton, ele foi uma figura importante, né, já que ele trouxe ele trouxe avanços, né, em relação à modelagem matemática. De maneira bem resumida, né, um sistema dinâmico é aquele que apresenta uma relação matemática em que, a partir de um estado, em um determinado instante, né, que é uma condição inicial, torna-se possível a obtenção de um estado posterior. Esse estado ele vai fornecer a caracterização da configuração em determinado instante. Essa, então, é a definição de estado e sistema dinâmico, né, de uma forma bem simplificada. Então, abordando, né, o sistema pode ser linear ou não linear. O linear ele é um sistema que ele vai ser modelado através de equações de primeira ordem, né, e vai apresentar uma solução geralmente mais simples, né, do que um sistema não linear. E, por sua vez, o não linear ele é descrito por potências diferentes de 1, tal como funções seno, cosseno, e também pode vir apresentar dependência de mais de uma variável na sua descrição. Os sistemas não lineares eles também vão muito além de descrições de movimento por Newton, né? Podendo ser empregados em circuitos eletrônicos, elétricos, sistemas laser, fluidos, e no nosso caso vai ser influído no modelo vai ser utilizado no modelo do guia de ondas periodicamente corrugado, no sistema não linear. Avançando agora para o tópico 2.2, dinâmica de bilhares. A dinâmica de bilhares ela é basicamente descrita por uma partícula ou conjunto não interagente delas que se movendo no interior de uma fronteira fechada e colidindo com as paredes dessa estrutura. A figura 4 ela é um esboço, ela ilustra, né, a dinâmica de bilhar, descrita pelas variáveis θn e αn. θn ele corresponde à posição da partícula
E o αn ele vai indicar o ângulo formado entre a trajetória em relação ao vetor tangente à posição da fronteira θn, esse vetor tangente aqui. Fazendo uma analogia, né, entre a dinâmica de bilhares e o modelo do guia de ondas, né, há muita proximidade, né? Já que no caso o feixe, né, ele está incidindo entre duas superfícies, né, que fazem o papel de fronteira, e onde uma dessas superfícies é lisa e a outra periodicamente corrugada. Os bilhares eles podem ser divididos basicamente em 3 classes, sendo elas os bilhares integráveis. Nessa classe, ele vai apresentar características periódicas ou quase periódicas quando analisando o espaço de fases, né? Os bilhares ergódicos é um pouco diferente. Levando em consideração determinada condição do parâmetro de controle e evoluindo apenas uma condição, é possível preencher o espaço de fases. Um exemplo, né, de bilhar ergódico é o bilhar de Sinai, né? Ele basicamente ele descreve um modelo onde as partículas estão confinadas em uma caixa quadrada, né? Fronteira quadrada, e no centro há um espalhador central com raio R menor que L, que fica gerando o movimento, né, de colisão das partículas com as paredes da fronteira. Os bilhares mistos, eles correspondem a uma estrutura no espaço de fases, onde dependendo do parâmetro de controle e das condições iniciais que são empregadas, o espaço ele passa a apresentar uma estrutura bem diversificada, né, podendo aí contar com um grande mar de caos limitado por curvas invariantes Spanner, além de ilhas Kahn. Outro também ponto muito importante é o mapa padrão, que foi utilizado na descrição do trabalho, no desenvolvimento do trabalho. Ele trata-se de um mapeamento discreto e não linear e possui dependência das variáveis dinâmicas I e θ, mantendo uma relação de não linearidade através da função seno destacada aqui. O parâmetro K, que multiplica o seno, ele é o parâmetro de controle, que vai indicar justamente a intensidade da não linearidade. É importante ressaltar 2 casos interessantes. Quando o K é igual a 0, essa equação aqui, esse termo da equação ele desaparece, e IN é igual a IN mais 1 é igual a IN, que é igual a um próprio I. Nessa situação, o mapa é integrável e a variável ela vai se manter preservada. Quando o K é diferente de 0, a variável dinâmica ela passa a possuir não linearidade, né? Dado o termo aqui, da função periódica seno, apresentando valores distintos e, consequentemente, o mapa se torna não integrável. Logo, podemos concluir que o parâmetro K é o parâmetro responsável pela transição do mapa ser integrável e não integrável, para não integrável. Bom, as curvas invariantes Spanner também são importantes, né? É uma ferramenta muito útil, né? Já que ela vai permitir compreender como a variação dos diferentes parâmetros de controle vão afetar o espaço de fase. Elas são as curvas que vão limitar a região caótica, né? Então, conforme nós vamos variando os parâmetros de controle, condições iniciais, nós vamos vendo como elas vão mudando de posição e limitando essa região. Em determinados mapeamentos, uma opção para a obtenção dessa curva é justamente utilizando a propriedade citada anteriormente, em que, dependendo do parâmetro de controle, vai ocorrer a transição do caos local para o global. O processo, né, de conexão entre o modelo e o mapa padrão ele é bem extenso, né, e ele está vai ser apresentado rapidamente na seção 5.1 deste trabalho. Os expoentes de Lyapunov, representados por lambda, constitui também outra importante ferramenta para a caracterização do comportamento das órbitas caóticas. A figura 5 ilustra, né, o conceito, né, onde se nós evoluirmos 2 órbitas, né, com condições iniciais próximas, né, no caso x0, e uma outra órbita com condição inicial x0 mais o 0, né, uma pequena variação, ao evoluirmos esses valores no tempo, eles vão se afastar exponencialmente.
Então, embora aqui sejam condições muito próximas, ao evoluir a gente percebe o distanciamento, o afastamento que isso proporcionou ao evoluir no tempo. Cabe ressaltar também, né, que para a solução seja caótica, é necessário que ao menos um expoente de Lyapunov calculado seja positivo, né? Portanto, gama deve ser maior que zero. Passando agora para o capítulo 3, o modelo utilizado na descrição do guia de ondas periodicamente corrugado. Então, esse modelo ele consiste na dinâmica do comportamento reflexivo de um feixe de luz que incide entre duas superfícies, onde uma dessas superfícies é periodicamente corrugada e descrita pela equação aqui apresentada. Y0 mais d cosseno de kx. Y0 ele corresponde à distância média entre a superfície superior e inferior. D vai ser a intensidade da corrugação. E K vai representar o número de onda. Já a superfície linear, ela está localizada na posição y igual a zero, né? Está paralela, no caso está paralela coincidente, né, ao eixo das abscissas, né? Figura 7, ela já apresenta o detalhamento da trajetória do feixe, né, antes e depois da reflexão com as fronteiras do guia. Então, a partir dessa figura, o objetivo é obter um mapeamento do tipo T, θn/xn, igual a θn mais 1, xn mais 1, onde n ele vai indicar a enésima reflexão do feixe com a superfície inferior. O que isso quer dizer, esse mapeamento? Que nós queremos, a partir de uma condição inicial θn/xn, né, que é nesse ponto aqui, obter a posição após a reflexão, que é a posição xn mais 1 e θn mais 1. Para realizar essa descrição, nós vamos utilizar recursos geométricos. Então, inicialmente, vamos abordar a primeira trajetória do feixe de luz. Utilizando a equação, para isso nós vamos utilizar a equação fundamental da reta que está destacada aqui. É y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, o valor final inicial de y, o valor final inicial de x. No caso, o valor inicial de y, que nós temos aqui, é em y igual a zero. Então, esse termo se cancela. E aqui, esse valor final é o xn asterisco, menos o próprio xn, que é da onde partiu o feixe de luz. Então, isolando os termos aqui, como esse termo é zero, basta passar dividindo o coeficiente aqui, e nós chegamos a essa expressão. De maneira análoga, nós podemos fazer também para a segunda trajetória do feixe, né, que parte desse ponto aqui até aqui. Então, o ponto final aqui é xn mais 1, e o ponto inicial é xn asterisco, né? É importante destacar que essa variável, né, xn asterisco, faltou o n aqui, é uma variável que ela vai fornecer a posição exata do feixe de luz refletido com a superfície periodicamente corrugada. Outra expressão que nós conseguimos obter é para o ângulo θn, que é dado por essa equação. Ele também é facilmente visto de maneira geométrica. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, aqui, 90 graus está aqui, um triângulo retângulo. θn mais φn. Igualando esse resultado a esse triângulo do lado direito, facilmente nós vamos obter a expressão aqui representada, essa expressão 4. Outro detalhe é o ângulo φn, né, que ele representa a inclinação da superfície corrugada justamente no ponto x igual a xn asterisco, que é obtido através da tangente de φn. Como é uma tangente, é a mesma coisa, né? A gente pode representar pela derivada, e a derivada, no caso da função y de x, o termo y0 se cancela, a derivada do cosseno menos seno, como a gente está aplicando no ponto xn asterisco, a gente chega nessa expressão aqui. E cabe ressaltar que o parâmetro, que a variável xn asterisco, ela pode ser obtida apenas numericamente pela solução da equação 2. Nesse trabalho, nós iremos adotar valores pequenos para a corrugação D.
e com isso resultando numa versão simplificada do modelo. Considerando uma corrugação muito pequena, a função que descreve a superfície corrugada ela pode ser escrita aproximadamente como y0, né, já que o termo ele se cancela. E neste limite da corrugação também podemos aproximar o ângulo φn, tangente de φn, para o próprio φn, já que é uma inclinação muito pequena, já que a superfície superior nessa condição vai ser praticamente uma reta. Considerando essas aproximações, nós vemos que para quando d igual a zero, o sistema ele é integrável e nós observamos apenas curvas paralelas no espaço de fases. Já quando d é diferente de zero, o sistema é não integrável e nós podemos observar uma estrutura mista, composta por curvas invariantes Pane, ilhas Kan e um grande mar de caos. Com isso, o parâmetro de controle vai ser o responsável por controlar, né, a transição de integrável para não integrável. Feitas essas considerações, é interessante, né, definirmos algumas variáveis aproximadas para a descrição do problema, que são as variáveis delta, gama n e xn. Em posse dessas variáveis, podemos, enfim, descrever o comportamento dinâmico do sistema conforme apresentado na equação 5, que é o xn mais 1 e o gama n mais 1. A figura 8, né, ela ilustra a iteração do mapeamento 5, e conforme nós podemos ver, é um mapeamento misto, né, como eu disse, composto por um grande mar de caos, delimitado por curvas variantes positiva e negativa e ilhas Kan. O processo que nós utilizamos para a obtenção da figura, para a obtenção dessa figura, está apresentado na seção 5.2, que trata das simulações numéricas, né? Aqui as figuras obtidas. Então podemos ver aí o grande mar de caos, no centro, ilhas periódicas e as curvas invariantes mais ou menos nessa posição aqui. No caso, o parâmetro de controle utilizado foi delta igual a 2 vezes 10 a menos 2 aqui e 2 vezes 10 a menos 3 aqui. E foram utilizados 10 elevado à quarta iterações para desenvolver, para obter essas figuras aqui. Partindo agora para investigação do comportamento de órbitas caóticas através dos expoentes de Lyapunov. Então, os cálculos são aplicados para os expoentes de Lyapunov em relação ao mapeamento que descreve o modelo do Gaussian parametricamente em casos bidimensionais. Os expoentes, para órbitas caóticas, eles são obtidos através da seguinte expressão, onde esse lambda maiúsculo elevado a n representa os autovalores da matriz M, e JI é a matriz jacobiana do mapeamento que é evoluída ao longo da órbita. Nos cálculos dos expoentes de Lyapunov, né, é utilizado o método da triangulação das matrizes, onde a matriz jacobiana é dada da seguinte maneira, né? Ou seja, a derivada de cada variável do mapa, de cada expressão do mapa em função das variáveis dinâmicas. Então, derivar parcialmente xn mais 1 em função de xn mais 1 em função de gama n, gama n mais 1 em função de xn e gama n mais 1 em função de gama n. As derivadas parciais estão representadas aqui, pelas equações 8, 9, 10 e 11. Então, substituindo os resultados das equações 8, 9, 10 e 11 na equação 7, temos aqui a forma final da matriz jacobiana para o nosso caso aqui, representada pela equação 12. Com isso, o determinante da matriz jacobiana ele pode ser realizado, né, que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundário. E no caso, chegamos ao valor 1, valor unitário, que nos fornece um resultado interessante. O teorema de Liouville ele estabelece que quando o determinante da matriz jacobiana é mais ou menos 1, o sistema ele é conservativo. Portanto, o espaço de fases é preservado. Isso é a mesma coisa que dizer que para regiões com formas geométricas distintas no espaço de fases, a área dessas regiões não sofrerá nenhuma alteração. Essa é a ideia de ter um espaço de fase preservado.
Essa foi a figura que nós obtivemos através da iteração de 5 condições iniciais. Realizamos 5 vezes 10 a oitava iterações para garantir a convergência dos expoentes de Lyapunov. E podemos ver aqui que, embora haja algumas oscilações aqui no início da simulação, todos os resultados eles convergiram para um valor positivo, né? E através do software XMGrace conseguimos obter o valor aqui médio, que é 1,19, com valor com desvio padrão 3. Então, caracterizando aí o comportamento das órbitas caóticas, já que o expoente é maior que zero. Passamos agora para o capítulo 5, que vai tratar justamente da obtenção analítica da posição da primeira curva invariante Spanner. Então, apresentado o modelo escrito anteriormente para descrever o guia de ondas periodicamente corrugado, partimos para o método utilizado para localizar as curvas invariantes Spanner. E ele vai consistir basicamente o quê? Fazer uma conexão entre o modelo e o mapa padrão. O mapa padrão, por sua vez, merece destaque. Ele é utilizado, por exemplo, para caracterizar a dinâmica de rotores pulsados e pêndulo duplo. Ele é igual àquele, repetir ele aqui, como apresentado na equação 1, para ficar mais fácil, não ter que ficar voltando o slide. Então, recapitulando, o parâmetro de controle é representado por K, as duas variáveis dinâmicas são limitadas, né, definidas dentro do intervalo de 0 a 2π, né, já que trata-se de uma função periódica. O modelo ele possui interessante propriedade, já que ele apresenta uma transição do caos local para o global condicionada pelo parâmetro de controle K. E esse parâmetro de controle, que marca essa mudança, a gente chamou de KC, que assume o valor de 0,9716 aqui, é um ponto crítico. E o que isso quer dizer? Que quando K é menor que C, quando K é menor que KC, o espaço de fases ele vai apresentar curvas invariante Spanner circundando diferentes partes do espaço de fase. Já quando esse parâmetro é maior que o KC, as curvas elas são destruídas e o mar de caos ele vai acabar se difundindo pelo espaço de fases. A figura a seguir ilustra melhor. Então, para K igual a meio, nesse caso, nós podemos ver que há uma ilha predominante no centro e um conjunto muito grande de curvas invariantes Spanner que estão circundando ela. Aumentando para 0,75, nós ainda podemos ver essa ilha, mas já vemos alguns pontos aqui se distribuindo ao redor dessa ilha, caracterizando o início do caos. Já um pouquinho menor que o ponto crítico, mas quase o ponto crítico, já não vemos mais a curva invariante Spanner e vemos que a região caótica já sofreu um aumento considerável. E no caso que K igual a 2, que é bem maior que o ponto crítico, a região, o caos se espalha pelo espaço de fases e nenhuma curva invariante mais é vista, né? Todas são destruídas nessa condição. Bom, partindo então para o processo analítico, né, que é utilizado para obter, até chegar na equação que vai descrever a posição da primeira curva invariante. Então, inicialmente, vamos considerar que próximo às curvas invariantes, que limitam a dimensão do mar de caos, o ângulo ele pode ser reescrito da seguinte maneira: gama n mais 1 igual a gama asterisco mais delta gama n mais 1, onde gama asterisco ele vai representar o ângulo típico de reflexão e delta gama n mais 1 representa uma pequena perturbação desse ângulo. Definindo essa variável aqui, que vai ser composta por o argumento do seno lá da equação 5, nós somos capazes de reescrever a equação do mapeamento 5 do capítulo 3 da seguinte maneira: Zn mais 1, Zn mais 2 sobre gama n. Isso aqui é decorrência de uma substituição simples dessa equação aqui. E usando a equação 15 na equação 16, né, que tem o valor do gama n mais 1, nós podemos obter a equação 17 que está representada aqui.
Expandindo aquele termo lá, aqui dentro do colchete, em séries de Taylor, nós temos esse resultado aqui, esse indica a ordem superior. No entanto, para nossa análise, apenas vamos considerar o termo de primeira ordem. Então, Zn mais 1 pode ser reescrito dessa maneira aqui, conforme a equação 19. A equação 5 do mapeamento, ela pode também ser reescrita da seguinte maneira, com os resultados que nós tivemos até nessa etapa aqui. É uma simples reescrita só. Esse processo aqui, ele vai gerar uma equação muito grande, né? Já que vamos ter que multiplicar a equação 20 em ambos os lados dela por esse valor e somar esse valor. Vai dar uma expressão bem grande que eu comprovei esse cálculo. E fazendo uma reorganização dos termos, nós podemos falar que o IN mais 1 é isso aqui. Nós vamos chegar a um valor parecido para o IN, só que em vez de ser gama N mais 1, vai ser gama N. E esse termo aqui vai ser idêntico. No entanto, esse parâmetro aqui ele vai ser negativo. E justamente para fazer essa correção é adicionada essa fase π aqui no ângulo φn, que entra aqui. E com isso nós conseguimos reescrever o mapeamento lá do capítulo 5, dessa forma aqui, através desse processo de conexão que nós realizamos com o mapa padrão. E está descrito na equação 22. Então, comparando, né, a equação 14, né, desse capítulo aqui, que é o mapa padrão com a 22, nós podemos ver que existe um parâmetro de controle efetivo, K efetivo, que é justamente esse aqui que está multiplicando o termo que representa uma linearidade, né, o seno. E aplicando a situação onde ocorre a transição do caos local para o global, que é o K efetivo igual a 0,971, nós obtemos essa equação aqui, né? Aqui apenas foi isolado o gama asterisco ao quadrado e podemos aqui obter a expressão que vai descrever a localização dessa primeira curva invariante. E notamos aí que dessa forma, a posição da primeira curva invariante tem dependência direta com o parâmetro de controle, né? Apresentando proporcionalidade raiz de delta. Avançando agora para a seção 5.2 do trabalho, né? Agora nós vamos fazer a obtenção através de simulações numéricas para a posição da primeira curva invariante. Então, a primeira parte desenvolvida ela foi direcionada a implementar uma rotina capaz de gerar um espaço de fase descrito pelo mapeamento 5, descrito no capítulo 3. Nesse momento, nós utilizamos apenas uma condição inicial para gerar cada um dos espaços de fases, e utilizamos 10 elevado a 6 iterações. O resultado eu apresento na figura 11. Então, aqui foram utilizados apenas uma condição inicial para cada uma das figuras, e os parâmetros para a figura A e B o parâmetro de controle foi delta igual a 2 vezes 10 a menos 3, e para C e D, 2 vezes 10 aqui é 2 vezes 10 a menos 2 e 2 vezes 10 a menos 3 para a figura C e D. Então, nós podemos ver como que mesmo utilizando condições iniciais iguais aqui, como foi o caso, ao alterarmos o parâmetro de controle, o espaço de fase ele sofre uma grande variação em seu formato. E evoluindo uma condição inicial dessas regiões que não apresentam comportamento caótico, nós podemos ver aqui as órbitas periódicas provenientes da evolução de uma condição inicial dessa região aqui. E as condições iniciais aqui elas estão destacadas aqui 4,07 e 0,33, né? Mais ou menos numa região aqui, e similarmente de uma região, nós obtivemos cada uma das correspondentes órbitas periódicas. Avançando, né, uma nova rotina foi desenvolvida, similarmente à anterior, só que agora, em vez de uma condição inicial, foram empregadas uma grade de condição inicial composta por 250 delas. Elas foram dinamicamente geradas e iteradas 10 elevado a 4 vezes. Mais uma vez, foram utilizados os parâmetros de controle 2 vezes 10 a menos 2 e 2 vezes 10 a menos 3. O resultado dessa simulação é a figura lá do capítulo
3, que eu falei que ia fazer a explicação de como ela tinha sido obtida, justamente esse ponto. A geração das condições, elas foram implementadas de acordo com os parâmetros com 3 parâmetros, que foi o valor inicial, final, da variável dinâmica gama, além do passo utilizado para obter esses valores. E de maneira similar foi feito para a variável dinâmica x. Nessa circunstância, né, nós obtivemos um espaço de fases muito mais complexo, contendo ilhas periódicas, um grande mar de caos circundado pelas curvas invariantes plane. Avançando um pouquinho mais, agora o objetivo era o quê? Identificar graficamente a localização da primeira curva invariante no espaço de fase. E para isso, o procedimento adotado foi obter os valores máximos e mínimos da variável dinâmica gama, com o respectivo valor da variável dinâmica x, para gama igual a 2 vezes 10 a menos 2 e gama igual a 10 vezes 10 a menos 3. A combinação, né, desses valores justamente descrevem a curva invariante. Utilizando a ferramenta de plotagem XMGrace, né, no caso, conseguimos realizar a sobreposição desses pontos com a figura 8 e obter o espaço de fase que está representado na figura 12, onde as curvas invariantes estão destacadas em vermelho. Então, combinando, né, rotinas que já havíamos implementado, conseguimos obter graficamente a localização da primeira curva invariante, está destacada em vermelho. Foi o parâmetro 2 vezes 10 a menos 2 e 2 vezes 10 a menos 3. Na sequência, desenvolvemos uma nova simulação numérica, a fim de obter uma expressão matemática para poder descrever a localização da primeira curva invariante. Agora, o procedimento foi um pouco diferente. Nós utilizamos a rotina utilizada na construção da obtenção da figura 9 e capturamos os valores máximos e mínimos da variável gama, respectivos a 36 diferentes valores do parâmetro de controle, que são os que estão apresentados aqui. Então, foi de 1 vezes 10 a menos 5 a 9 vezes 10 a menos 5, um passo de 10 a menos 5, e de maneira similar aos outros casos aqui, de 10 a menos 4 a 9 vezes 10 a menos 4. Utilizando uma lei de potência, né, do tipo y igual a vezes delta elevado a beta, aqui é um coeficiente, né, de proporcionalidade, aqui o expoente, nós conseguimos aproximar a curva tracejada composta pela interligação dos ciclos, que justamente representa esses valores aqui que nós capturamos através da simulação. Então, eles estão representados aqui, são os pontinhos, e ele tem uma curva tracejada que realiza a interligação deles. A curva vermelha é justamente a aproximação por lei de potência dessa curva tracejada. E os valores que nós obtivemos foram o coeficiente A igual a 2,6683 e o expoente 0,529 com desvio padrão de 4. Aqui, no caso, ambos os eixos são escala logarítmica, um gráfico de log. E como podemos comparar? A expressão analítica e a expressão obtida de maneira original por nós ao longo do trabalho apresenta grande proximidade. Aqui a proporcionalidade era com raiz do parâmetro de controle, que ele é a mesma coisa que escrever delta elevado a 0,5, e aqui apresenta na ordem de meio também. Então, é uma proximidade muito grande e acaba validando a nossa simulação, já que estamos comparando aí com o resultado da literatura. E partindo agora para os comentários finais, através de toda a análise que foi feita, né, do feixe de luz que está incidindo entre duas superfícies, onde uma delas é lisa e outra periodicamente corrugada, o estudo dos conceitos iniciais, que são muito importantes, que são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, né? Eu pude ver o quanto essa área é grande e tem muito material a respeito dela, é muito evoluída. E nós podemos, além disso, caracterizar o modelo através do mapa bidimensional, que é composto, né, pelas variáveis dinâmica x, gama e o parâmetro de controle delta, responsável pela não linearidade. Além disso, também podemos analisar o comportamento das órbitas caóticas através do cálculo dos expoentes de Lyapunov que nós realizamos.
No caso, vemos a convergência dele para um valor positivo médio, aí 1,19. E outro resultado interessante é que, através do cálculo determinante, né, podemos ver que o sistema é conservativo e preserva o espaço de fases. Posteriormente, desenvolvemos aí o procedimento, toda a análise, todo o método analítico para poder obter a posição da primeira curva invariante. E chegamos, né, à conclusão que a posição da primeira curva invariante está relacionada diretamente, né, apresenta proporcionalidade com o parâmetro de controle raiz de delta, que é o parâmetro de controle. Além disso, desenvolvemos de maneira original as simulações numéricas, né, apresentadas anteriormente, para a obtenção da primeira curva invariante. Né. Para isso, empregamos a linguagem de programação Fortran e o software XMGRIS, né. No caso, para mim, foram duas novidades, nunca tinha trabalhado com nenhuma das duas. Já tinha contato com outras linguagem C, um pouco de MATLAB, algumas outras linguagens de programação, mas essas em si foi um desafio, né? Tive que aprender elas, aprender a lidar também com o software XMGRACE para realizar as plotagens. Então, foi um desafio também nesse ponto. Então, as simulações elas foram desenvolvidas, né? Obtivemos uma equação, né? Através de lei de potência. E vemos a grande proximidade do valor numérico com o valor analítico. Como eu disse, a simulação pode ser validada, né? Já que estamos comparando com um valor que está publicado na literatura e devidamente validado. E podemos, né, ver como que os recursos computacionais eles são importantes e geram dinamismo, né, para a obtenção de resultados sólidos, né. Com certeza, acho que é mais vantajoso, mais rápido desenvolver essa análise aí computacionalmente do que através de maneira analítica, né. Embora as duas sejam importantes, né. Entre algumas perspectivas futuras aí podemos citar a realização de um estudo da versão completa do modelo de guia do guia de ondas periodicamente corrugado, né? Já que no caso nós fizemos um estudo da versão simplificada. No entanto, esse estudo ele é fiel ao modelo completo do guia de ondas e ele apresenta algumas vantagens, porque ele reduz a questão de cálculo, a questão analítica, e também reduz significativamente o tempo de simulação numérica. No entanto, apresenta excelentes resultados em relação ao modelo completo. Então, é muito vantajoso utilizar a versão simplificada dele. Outra perspectiva futura, né, é construir um gráfico aí, inicialmente de gama por delta, para poder analisar os diagramas de bifurcação, pois eles são uma rota para o caos, e a partir deles realizar o estudo dos expoentes de decaimento e buscar na literatura algum circuito elétrico que apresente comportamento semelhante e poder realizar o estudo aplicado a um desses circuitos elétricos, por exemplo. Né? Alguns circuitos, né, conhecidos na área são circuitos de Shu, circuito RLD, dentre outros aí que devem apresentar comportamentos interessantes também, permitindo estudos na área de sistemas dinâmicos e que apresentem comportamentos caóticos. Eu prossigo aqui para as referências, né? Uma referência muito utilizada foi o livro do Edson Lionel, Invariância de Escala de Sistemas Dinâmicos, utilizado aí para a questão de estruturação, fundamentação teórica. Um artigo dele também muito interessante sobre a investigação de escala do guia de ondas. Um artigo também do Adriano Rabelo, que trata justamente da localização da posição da primeira curva invariante. E o trabalho de dissertação de mestrado dele também foi fundamental para o desenvolvimento desse trabalho, que trata das propriedades de escala de um guia de ondas periodicamente corrugado. Tiveram outras conclusões, né, logicamente, utilizadas ao longo do trabalho, mas eu destaco essas que eu listei aqui, essas 4 iniciais aqui. Bom, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, né, por terem aceitado o convite, né, e tenho certeza que vão contribuir de maneira positiva, construtiva,
para melhoria e aperfeiçoamento do trabalho.